Fala galera, vamos lá galera, pegada de reta final para você usar aí no seu pós-edital da banca FCC. Vamos tratar sobre o tema banco de dados numa pegada direcionada, objetiva, trazendo aí tópicos do conteúdo que a banca FCC mais gosta e resolução de questões da banca também, tá? Então vamos lá, banco de dados aí, reta final, banca Fundação Carlos Chagas. Primeiro conceito, não tem como fugir, né, quando a gente fala de banco de dados, que é o próprio conceito de banco de dados, é entender o que é, como é que é definido, né, conceitualmente, um banco de dados, um repositório de dados, chamado também depósito ou base. Então só para atentar, nós temos, né, todas essas nomenclaturas possíveis aqui, né? Todas essas nomenclaturas possíveis. Então, banco de dados é a mesma coisa de base de dados, depósito de dados ou repositório de dados, beleza? E um banco de dados ele tem três características fundamentais que o definem. Primeiro, ele representa algum aspecto do mundo real. Então, os dados que estão ali, eles representam alguma coisa da vida real, alguma coisa do mundo prático. Isso a gente chama de universo do discurso ou mini-mundo. Então o que é trazido da vida real para dentro do banco de dados é o universo do discurso ou mini-mundo, ou seja, é uma representação, né, do que existe no mundo real. Então isso a gente traz no banco de dados, beleza? O que nós temos ali no banco de dados então? Dados, já está dizendo, é banco de dados, então nós temos dados. Então é coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente. Presta atenção nisso aqui, ó. Por quê? Coleção logicamente coerente. Não é qualquer conjunto de dados aleatório. Não é pegar simplesmente um monte de dados e colocar num lugar e você vai chamar isso de banco de dados, não. Pelo menos não na definição formal. Porque assim, numa definição genérica, qualquer conjunto poderia ser considerado um banco de dados. Mas na definição mais abordada nas questões, tem que ser uma coleção logicamente coerente de dados. Tem que ter alguma significação. E aqueles dados tem que estar... Cuidado, esses dados têm que estar relacionados entre si, tem que ser coerentes entre si. Não significa que tem que estar no modelo relacional. Podem estar em outros modelos. A gente está falando aqui de banco de dados de forma geral. Pode estar no modelo dimensional, pode estar no banco NoSQL, mas eles têm que ter coerência, tem que ter algum relacionamento entre aqueles dados, alguma finalidade própria, que é justamente a terceira característica. Ele é projetado, construído com a finalidade específica, para que alguns usuários, alguma empresa, alguma organização o utilize. E aí duas características transversais, na verdade são duas chamadas de atenção, é que ele pode ter qualquer tamanho ou complexidade, não precisa ser exatamente algo grande, e ele pode ter manual computadorizado, embora manual seja bem incomum, né? Ainda mais nos tempos atuais, tá? Então assim, ó, presta atenção nesse conceitinho de banco de dados. Por quê? Porque ele pode ser cobrado diretamente nas questões. Questãozinha da FCC, né? Questãozinha da FCC, tá aí na tela, ó. Vamos ver ela aqui um pouquinho maior. Banco de dados é definição. O que é banco de dados? É um aplicativo que manipula dados interrelacionados? Um sistema de nuvens híbridas utilizados em sistemas bancários? Um conjunto de dados necessários para o correto funcionamento do sistema operacional? Um conjunto de dados que visa manter a integridade e a segurança do sistema? Uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico? E aí? Gabarito aqui o que, pessoal? Letra E, né? Coleção de dados interrelacionados, associados, relacionados, que tem pertinência, que representam um domínio específico, trazem uma finalidade específica, estão dentro de um nicho específico. Não é um aplicativo que manipula dados. Isso aqui seria o SGBD, que é o próximo conceito que a gente vai ver. Que vai reforçar aqui, né? Um conjunto de dados para o correto funcionamento do sistema operacional? Não. Um sistema de nuvens híbridas? Um conjunto de dados que visa manter a integridade e segurança do sistema? Ele até pode ser aplicado para isso, né? Mas não era a finalidade, não é o objetivo principal dele, não é a definição principal aí de um banco de dados, beleza? Show de bola? Então, o primeiro conceito, batemos o martelo. Vamos para o segundo conceito, que é o SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ok, você tem lá a sua base de dados, seu banco de dados,
Mas as aplicações, os sistemas, né, que a gente utiliza, eles não sabem conversar diretamente com esse banco de dados. Eles não têm a linguagem de comunicação. Então eles vão precisar de um tradutor. Vão precisar de um intercessor. Esse intercessor, né, que permite a comunicação das aplicações de usuário, dos sistemas que você usa, seja na web, seja no seu computador, com o banco de dados, né, o local onde os dados estão armazenados, com esse conjunto de dados, é o que a gente chama de sistema gerenciador de banco de dados. É o SGBD. Então a comunicação, o acesso, a manipulação desses dados é feita com o SGBD. Aí o SGBD, a aplicação conversa com o SGBD. E o SGBD traduz, né, para o banco de dados. Então quando você na aplicação está num sistema, você tenta acessar um relatório, puxar um relatório, tenta inserir cadastrar um cliente, você cadastrou na sua aplicação, a aplicação conversando com o SGBD vai conseguir manipular e fazer aquela inserção ou fazer aquela consulta dos dados. E aí nós temos diversos SGBDs específicos no mercado. Oracle, MySQL, Postgre, Cassandra, MongoDB, de vários tipos, né, de SGBDs. Então, em resumo, o que é um SGBD? É um programa ou uma coleção de programas que permite criar e manter um banco de dados, auxiliando na definição, na construção, na manipulação, no compartilhamento, na proteção e na manutenção de um banco de dados. Então, cuidado para não confundir. O banco de dados é o repositório, é o conjunto de dados. O SGBD são os programas que permitem acessar esse banco de dados. Manipular, construir. E aí nós temos um terceiro conceito, que é o SBD, que é o sistema de banco de dados, que nada mais é que a união do banco de dados com o SGBD. Agora, cuidado. Por quê? Porque muitas questões vão dizer que o SGBD ele já inclui o banco de dados. E algumas, inclusive, dão isso como certo, tá? Mas tecnicamente não. Tecnicamente o SGBD é só a coleção de programas. Professor, como é que eu vou saber então? Você vai fazer uma análise dos itens e olhar se o item está cobrando, se tem algum item mais correto ou menos errado, né? Então, se não tiver nenhum outro item e só tem aquele item mais próximo da corretude, é o que diz que o SGBD inclui os dados, aí você vai aceitar com o pé atrás, né? Você vai aceitar com o pé atrás. Agora, se tiver outro item que fale do SBD, ou falar de outro item que fale que o banco de dados são os dados e o SGBD são os sistemas, aí ok, só as soluções, só os aplicativos, ok também. Bacana? Então, 3 conceitinhos aí fundamentais para a gente entender a teoria de banco de dados. Beleza, e quais são as características que diferem um banco de dados de outras abordagens? Porque você pode armazenar dados nos arquivinhos do seu computador. Pegar ali umas planilhas, pegar uns documentos do Word, armazenar no sistemas de arquivo, né? Saindo criando pastas, diretórios e trazer os arquivos para lá. O que é que difere? São 4 características principais. Essas aqui são fundamentais. Você precisa ter consciência delas, porque elas caem direta ou indiretamente nas questões. A gente vai explorar, né, essas características, mas é importante a gente saber. Natureza da autodescrição dos dados. O que é isso? Além de o banco de dados armazenar os dados em si, ele armazena o que a gente chama de metadados, que são os dados descritores, ou seja, ele traz também a descrição de como é que os dados estão organizados. Isolamento entre programa e abstração de dados. A gente já viu isso aqui nessa figurinha, ó. Os dados estão aqui e os programas estão lá em outro lugar, em outra. Quem cuida da aplicação normalmente é outra pessoa, inclusive, outro time, né? Pode ser o mesmo time, naturalmente, mas eles são isolados, são separados. Isso é a característica da abstração e isolamento. Suporte a múltiplas visões. O mesmo banco de dados, ele pode ser acessível por vários grupos de usuários. Ele pode ser acessado por vários grupos de usuários. Só que ao invés de fornecer o acesso completo a esse banco de dados para todos os grupos, você vai criar aqui o que a gente chama de visões. Então aquele usuário vai acessar aquela visão ao invés de acessar o banco original. E aí, isso permite o quê? Que você dê acesso somente ao que é de privilégio daquele usuário. Que você esconda outras informações que aquele usuário não tem que acessar, ou aquele grupo de usuário não tem que acessar. Então, isso são as visões.
E nós temos lá compartilhamento de dados e processamento de transações, porque vários usuários vão estar acessando esse banco de dados. Então tem que ter um mecanismo, um sistema, uma série de características que tem que ser respeitadas para que o banco de dados, né, não fique uma bagunça, para que ele continue mantendo os seus dados de maneira controlada, de maneira consistente. E aí, vamos lá. Primeiro, para esse processamento de transações, que essa aqui é uma das mais importantes para questões de prova. Para questões de prova, essa aqui é uma das mais importantes. Saber o que é uma transação e saber quais são as propriedades da transação. Vamos lá. Primeiro, o que é uma transação? É um programa em execução que inclui uma ou mais operações. Então, uma transação, ela é uma unidade que ela encapsula, ela engloba diversas operações. Então, eu posso ter aqui, e as operações principais, primordiais, atendem pelo acrônimo CRUD. Então, o que é o CRUD? Create, Read, Update ou Delete. Então, eu posso inserir um dado, quando eu estou criando, eu posso ler um dado, eu posso atualizar ou eu posso excluir. Então, uma transação, eu posso ter as seguintes operações. Ó, eu vou transferir R$100 para sua conta. Aí você vai pegar o quê? Você vai pegar uma transação de leitura do meu saldo. Depois você vai fazer uma atualização do meu saldo. Depois uma leitura do seu saldo. Depois uma atualização do seu saldo. Ou seja, essa transação bem simples que a gente colocou como exemplo, ela tem 4 operações dentro dela. E só faz sentido se forem realizadas as 4. Se uma delas falhar, a transação não deve ser concretizada. E isso é o que nos diz a propriedade da atomicidade das transações. Ou seja, uma transação ela é uma unidade de processamento atômica. É a propriedade do tudo ou nada. Ou eu realizo todas as transações, as operações estão ali dentro, ou se uma delas falhar, eu volto para o estado anterior. Beleza? Então olha só. Essa propriedade ela tem 2 conceitos que são importantes para a gente ter uma noção. Se der tudo ok, a gente vai executar o que chama de commit, que é a efetivação da transação. Então, naquele nosso exemplo, se eu li meu saldo, subtraí 100 corretamente, li o saldo de você que está recebendo e atualizei seu saldo em mais 100, fechou? Isso vai dar um commit. Isso vai ser efetivado com base no commit. Agora imagina que na hora de ler o seu saldo, deu erro. Não conseguiu ler. Então o que é que tem que fazer? Tem que voltar. Me devolve meu 100, né? Me devolve meu 100, já que não vai ser transferido para o destinatário. Me devolve meu 100. Então isso aqui vai ser feito através do quê? Da operação de rollback. Certo? Então temos aí, né, essa propriedade da atomicidade. Ou tudo ou nada. Se der tudo ok, commit. Se der errado, rollback. A próxima propriedade é a consistência. Ou seja, um banco de dados ele tem uma série de regras que devem ser respeitadas. No nosso exemplo, pode ser que o banco não aceite que seu saldo fique negativo. Então, na hora que eu tentar transferir 100 e eu tiver menos de 100 na conta, o SGBD não é para deixar essa transação se realizar. Imagina que eu só tenho 50 e estou tentando transferir 100. Só tenho 50 e estou tentando transferir 100. Não é para deixar essa transação se concretizar. E quem vai atender por isso é a propriedade da consistência. Isolamento. Eu tenho várias transações sendo realizadas ao mesmo tempo no banco. Imagina um banco gigante, um sistema bancário mesmo, de um grande banco. Banco Brasil, Bradesco, o que for. Imagina quantas transações estão sendo realizadas ao mesmo tempo. O que não pode acontecer? Uma transação interferir indevidamente na outra. Imagina que uma transação V modifica um valor, a outra já tinha lido aquele valor, já tinha feito uma alteração, só que deu problema, só que a outra transação já leu o valor. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que a gente chama de, mais tecnicamente, de leitura suja. Uma segunda transação lê um valor que tinha sido alterado por uma primeira que não tinha sido efetivada ainda, que não tinha sido comitado ainda. Ou seja, ela lê um valor, né? Ela lê um valor que tá problemático ali, não era para ter sido aquele valor lido, né? Beleza? Então, isso aqui é o isolamento. E a durabilidade?
Quando eu faço a transação e eu efetivo essa transação, depois que eu efetivar a transação, terminou a transação, deu ok, aqueles dados devem ser armazenados de maneira permanente. Aqueles dados devem ser persistidos. Preste atenção nessa palavra persistida, pessoal. Persistir em banco de dados significa armazenar de forma permanente, até que uma próxima transação venha e os altere. Ou seja, os dados não podem ser perdidos por outros motivos. E a durabilidade tem que garantir que, se houver uma falha depois que a transação foi concretizada, o banco se recupere. O banco se recupere. Então, olha só. Nós temos as 4 propriedades que atendem pelo acrônimo ACID. Seu primeiro grande objetivo não me vai para a prova sem saber quais são as 4. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Primeiro passo. Segundo passo, a descrição de cada uma. Atomicidade, tudo ou nada. Consistência, respeitar a restrição. Isolamento, interferência, não deve acontecer interferência indevida. Durabilidade, os dados devem ser armazenados de forma permanente. Aí eu vou chamar a atenção para um ponto, né? Que é um ponto que gera uma certa confusão, que pode de repente pintar numa questão, né? Na FCC não lembro de ter trazido isso aqui diretamente, mas vamos lá. Ver o seguinte, ó. Imagina que foi feito o commit. Então foi feito o commit, certo? O momento do commit, ele é um momento crítico, que ele é um momento de passada de bastão. Como assim, professor, passagem de bastão? Antes de realizar o commit, quem é que se preocupa com as falhas? A atomicidade. Então, se a falha foi antes do commit ser realizado, quem responde é a atomicidade, fazendo o quê? Um rollback, a gente já viu. Agora, se a falha for depois do commit, depois da transação efetivada, quem responde é a durabilidade. Então, depois, A antes. Antes da transação, antes do commit, atomicidade que responde. Depois do commit, durabilidade que responde, que tem responsabilidade por corrigir. Professor, como é que a durabilidade pode corrigir isso? Usando o mecanismo de log, usando o mecanismo de backup. Ou seja, imagina que eu fiz a transação lá dos R$100, efetivou, saiu da minha conta, entrou na sua conta, e aí depois de 2 horas que já estava ali efetivado, caiu, o computador queimou, o servidor queimou. O que é que faz? Vai ter que ser recuperado um backup de repente para recuperar aquela transação, ou através de um mecanismo de log a operação vai ser repetida. O log vai ficar registrando tudo que aconteceu, então vai ser repetida aquela operação, para que o 100 continue sendo transferido. Não dá pra... faltou energia, caiu lá e aí, acabou. Imagina. Se cada vez que tivesse um problema depois, as transações fossem perdidas. Não, né? Então a durabilidade que responde por isso aqui, ó. Então preste atenção. A atomicidade tudo ou nada tem a ver com commit rollback. Durabilidade, quem que garante? Mecanismo de log backup. Isolamento. Um dos mecanismos possíveis é o mecanismo de lock. Ele vai bloquear um recurso. E a consistência são as próprias restrições de integridade, que existem várias. Restrição de domínio, restrição de chave, etc. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo não tem como, é saber quais são as 4. Aí a banca vai trazer um montinho, né? Aquela questão que você não pode errar na hora da prova. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Ó. Aqui só está na ordem, né? A, C, D, I. Essas são as propriedades ACID. Ou então, né? Ele pode perguntar uma das propriedades. Essa aqui é interessante, na verdade, ó. Olha lá a questão das falhas aqui. Uma das propriedades conhecidas em bancos relacionais, como a CID, é a durabilidade, segundo a qual, em uma transação completada com sucesso, todas as atualizações feitas no banco de dados por essa transação devem persistir. Com exceção da ocorrência de falhas na memória do servidor de banco de dados, mesmo na ocorrência de falhas no sistema de banco de dados após o término da transação, exatamente, né? Lembra? Depois do commit, quem tem que responder pelas falhas? A propriedade da durabilidade. Propriedade da durabilidade. Então, mesmo na ocorrência de falhas, depois
quem tem que corrigir é a durabilidade. Beleza? Então por isso que é o gabarito letra B. Então em relação às propriedades da transação, se liga nisso. Quais são as 4 e o que acontece em cada uma delas. O que cada uma delas garante, né? Que aí você vai ficar no nível de responder as questões da banca. Uma outra propriedade é o quê? O catálogo ou dicionário de dados, né? O que é o catálogo ou dicionário de dados? Catálogo ou dicionário de dados, eu tenho os chamados metadados. Metadados. Que são as informações descritoras. Lembra que eu falei lá, autodescrição? Tem os dados e também tem as estruturas desses dados, as descrições dos tipos de dados, das estruturas, tipos, formatos, restrições. Então eu tenho lá, né, uma tabela que eu tenho lá, eu tenho lá um banco de dados de alunos, representando os alunos. E aí eu tenho lá as tabelas que eu tenho, aluno, disciplina, turma. Aí eu tenho no metadados também, dizendo qual que cada coluna que tem, onde é que aquela coluna está, qual é o tipo de dado dela. Então isso aqui são os metadados, que vão informar tudo isso. O tipo, como é que eu armazeno, a estrutura, quais as restrições. Isso fica armazenado onde? No catálogo ou dicionário de dados. Preste atenção nesse conceito, que é um conceito que a FCC gosta muito. Conceitinho de metadados ou catálogo de dados. Beleza? Olha lá. Ó. A principal utilidade de um dicionário de dados é armazenar os valores de dados, desde que textuais, não numéricos em uma base de dados. Pessoal, armazenar o valor de dado é o próprio dado, né? É o metadado. Controlar os parâmetros que são recebidos e enviados a uma base de dados por um processo qualquer. Armazenar metadados, ou seja, dados sobre os dados, tais como restrições de uso de um dado, suas nomenclaturas, sua semântica, suas características, os valores que podem assumir, dentre outros. Perfeito, né? Gabarito letra C. Então o catálogo ou dicionário vai armazenar o que a gente chama de metadados, que são os dados sobre os dados. Controlar o tamanho ou o valor de um dado de acordo com as definições previamente estabelecidas, desde que esses estejam registrados em modo não estruturado. Controlar os metadados organizacionais, ou seja, dados sobre dado de negócio. Não, dado do banco, né? Metadado é dado do banco. Do banco de dados. De novo, ó, um dicionário de dados é útil. Para quê? Para descrever os dados representados em diagrama de fluxo de dados de entidade de relacionamento de estado. Segura esse item aqui. Quando usado exclusivamente para cadastro dos atributos do modelo de entidade de relacionamento, somente se possuir facilidade de salvaguarda das imagens do diagrama, para desenhar caso de uso, somente se tiver a facilidade de ser o elemento central de uma rede, onde se pode localizar fisicamente pastas e manuais de sistema. Então é o seguinte, aqui é o item A, essa não é uma questão tão trivial, né? Mas você poderia ir por eliminação. Mas assim, ó, para que é o metadado? É para descrever os dados, beleza. E esses dados podem ser representados em diagramas. O que o item A quer dizer é isso, né? Então, o dicionário de dados ele vai descrever os dados que foram representados em algum diagrama. Basicamente é isso. A confusão da questão é trazer diagrama junto com metadados. Beleza? Então, item A, nosso gabarito. Preste atenção, modelos de dados. Modelos de dados, galerinha. Nós temos três tipos de modelos. O modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Qual que é a diferença entre eles? O modelo conceitual é aquele modelo mais geral, aquele modelo de mais alto nível, aquele modelo com linguagem mais próxima do usuário. É aquele modelo que você olha e consegue compreender com certa facilidade. É o modelo que registra os dados, independentemente de onde esses dados estão. Independentemente de como esses dados serão armazenados. Então ele é independente de hardware e de software. Ele não se preocupa com qual SGBD está sendo utilizado. Eu não quero saber que se é um banco relacional, se é um banco de objetos, se é um banco NoSQL, se é um banco Oracle, se é um MySQL, não importa. O modelo conceitual não entra nesse nível. Não se preocupa com isso. Ele apenas representa os dados. E normalmente você utiliza aí o modelo entidade relacionamento, que vai trazer as entidades, os relacionamentos e os atributos.
mostrando quais os dados que são representados. Na outra ponta, na verdade vamos para o lógico, né? No modelo lógico, a gente tem um modelo de compreensão média, que é o quê? Onde eu vou representar as estruturas de banco de dados. Agora aqui eu quero saber, pelo menos, como é que esses dados estão organizados. Como é que eu vou representar os dados. No conceitual eu não me preocupava com isso. Então aqui, será que é numa tabela que eu vou armazenar meus dados? Será que é no objeto? Será que é no arquivo XML? Será que é com relacionamento hierárquico? Será que é no modelo chave-valor? Ou seja, qual que é a representação dos dados que eu vou utilizar? A estrutura de representação. Então isso aqui vai me dizer se o modelo é relacional, objeto, chave-valor, dimensional. Então a gente diz que o modelo lógico ele depende do tipo de SGBD. Do tipo de SGBD. Então eu preciso, nesse momento, identificar se vai ser um banco relacional, se vai ser um banco dimensional, um cubo de dados, se vai ser um banco chave-valor, um banco orientado a documentos, um banco orientado a grafos, qual que é a estrutura que eu vou representar meus dados. Um exemplo aqui é o modelo relacional, mas existem outros, eu citei vários aqui, né? E por fim a gente tem o modelo físico. O modelo físico ele é de mais difícil compreensão porque ele vai descrever o armazenamento dos dados em si. Ele vai descrever o armazenamento em si. Então ele depende do SGBD específico. Beleza, vamos supor que você tem um modelo lógico que é o relacional. No relacional você pode implementar usando vários SGBDs. Pode ser um Oracle, um MySQL, um PostgreSQL. E cada um desses SGBDs vai ter, de repente, tipos de dados diferentes para representar aqueles dados que você tem naquele seu modelo, naquelas suas tabelas. Um vai usar number, um vai usar varchar 2, outro vai usar outro tipo de dados, outro vai usar uma estrutura diferenciada. O comando para criar vai ser diferente. Então, isso aqui é uma implementação em um SGBD específico. Então, naturalmente, né, pessoal? Naturalmente, nós temos, em regra, uma evolução. Então, o projetista ele pode começar por um modelo conceitual. Isso não é obrigatório, tá? Isso não é obrigatório, mas seria uma etapa. Então, você que chama de modelagem conceitual, onde você entende as estruturas, os dados, né, os dados que serão armazenados. Depois você passa para o lógico, onde você representa uma estrutura intermediária. E depois você passa para o modelo físico. E aí eu trago isso nessa figurinha aqui, nesse exemplo. Ó. Então, olha só aqui. Primeiro, eu tenho ali o modelo de relacionamento, onde basicamente eu disse quais são as entidades. Então, eu tenho entidade motor, entidade motor, tem os atributos dela, estou representando um relacionamento. Ou seja, você olha aqui, você bate o olho, você entende o que é. Mais alto nível, conceitual. E eu pego esse modelo agora e transformo no modelo relacional. Então, eu decidi que eu vou usar o quê? O modelo relacional, no modelo lógico. Então, eu tenho aqui as tabelinhas que vão ser utilizadas, porque o modelo relacional trabalha com a estrutura de representação de tabelas. E depois eu posso pegar esse modelo e converter para o modelo físico. Eu decidi que eu vou implementar isso no Oracle. Aí eu vou ter que trazer os atributos específicos do Oracle, os elementos específicos do Oracle. Eu vou armazenar a placa no varchar 2 de 10 caracteres. O código do motor é um number. Isso, inclusive, eu vou representar ou no diagrama, mas eu posso também trazer isso no código, né? Que já é a coisa mais física, já é mais próximo lá do banco de dados. Beleza? Então essa aqui é a representação dos modelos de dados. Olha lá. Considerando a modelagem conceitual de bancos de dados relacionais, o objetivo principal é modelagem conceitual, galera. Qual que é o objetivo da modelagem conceitual? Detalhar a estrutura física? Não. Conceitual não entra no armazenamento físico. Descrever as interfaces de acesso externo às estruturas internas do banco é independente da SGBD, né? Descrever conjuntos de entidades representativas dos dados, bem como os conjuntos de relacionamentos entre esses conjuntos de entidades. Me parece que isso aqui está certo. Definir o sistema gerenciador de banco de dados que será utilizado na implementação? Não. SGBD eu não me preocupo no conceitual. Eu vou me preocupar com o tipo de SGBD no lógico e com o SGBD específico no físico. Otimizar o algoritmo de consulta. Otimização tem a ver com projeto físico. É coisa técnica detalhada. Beleza? E essa questão aqui ela é muito interessante.
Porque ela traz justamente o pedido para você identificar dos itens o que é lógico, conceitual e físico. Ou conceitual, lógico e físico. Primeiro, tem dependência com a classe do gerenciador de banco de dados, mas não com SGBD específico. Quem que é esse? Ou seja, depende do tipo de SGBD. Se ele depende do tipo de SGBD, esse aqui é o lógico, né? Esse aqui é o lógico. Total dependência do GBD específico. Quem que é esse? O físico, né? Não tem dependência com a classe do SGBD específico. Quem que é esse? Conceitual. Então eu tenho aqui no item A o nosso gabarito. Pessoal, um detalhe é, nem sempre vai estar explícito, né? Se a banca se referiu a o SGBD específico ou não, né? O Sebrasp acaba tendo mais confusão com isso, a FCC nem tanto, tá? Mas, para fins de segurança, digamos assim, como eu digo, como você tem múltipla escolha, você vai avaliar aquilo que se aproxima mais. Imagina que fosse o seguinte, ó. Aí falou que tem dependência da classe, beleza, né? Imagina que ele tivesse falado só assim, ó. Tem dependência com o gerenciador de banco de dados. Mas ele não falou que era específico. Eu estou extrapolando a questão, tá? Imagina que não tivesse isso aqui. Ele tivesse dizendo só assim, ó. Tem dependência com o GBD. Ele não falou que é específico, ou seja, ele não restringiu. Então, em regra, quando ele não restringe, quando ele não especifica, em regra, a banca está se referindo ao tipo, tá? Mas tem que ter cuidado, obviamente, dentro dos itens. Beleza? Dois conceitinhos rápidos que vale a pena a gente olhar, porque são bem tranquilos de entender, inclusive a gente estuda isso com analogia, que é o quê? É o esquema do banco de dados e a instância do banco de dados. O que é o esquema do banco de dados? É basicamente a estrutura do meu banco sem os dados em si. Então tá lá, tabela moto, tabela motor, então lá tem um atributo placa, um cor, modelo, um código do motor, aqui tem um código do motor, aqui tem um tipo, ou seja, a estrutura do meu banco, não tem os dados ali. Isso a gente chama de esquema ou intenção. Já a instância, estado ou extensão, aí eu olho para os dados, é uma fotografia do meu banco em um dado momento. Então interpreta o seguinte, o que é meu esquema? É meu porta-retrato. Quem que é minha instância? É a foto que está lá naquele momento. Eu posso pegar aquele porta-retrato e mudar a foto. Se eu pego e mudo a foto, eu estou mudando a instância. Eu estou mudando o estado, eu estou mudando a extensão. Mantendo o esquema, mantendo a intenção. Em regra, quem que eu mudo mais? Em regra, eu mudo mais a instância. O esquema, né? Para eu mudar, eu tenho que fazer alteração no SGBD, alteração no banco de dados. Meter um código lá e alterar o esquema. Aqui não, aqui eu vou inserir um dado tranquilamente. Né? Então, o que muda mais? A instância, o estado, a extensão. E aí, vamos lá. Aqui tem uma certa confusão também. É importante a gente saber diferenciar a arquitetura de 3 esquemas. O que é a arquitetura de 3 esquemas? Ela traz pra gente o nível de abstração. Então ela tem a ver com o nível de abstração. Vamos começar aqui, ó, da estrutura física, do nível interno. Esquema interno. O que é o esquema interno? É a estrutura de armazenamento físico. Normalmente você utiliza lá um modelo físico, que a gente já viu, e representa esse esquema interno. Tranquilo. Agora vamos para o de cima. Quando eu quero representar o meu banco de dados inteiro, ou seja, todas as estruturas que compõem esse banco, eu utilizo o que a gente chama de esquema conceitual. Então eu trabalho isso no nível conceitual. Então eu vou usar algum modelo para representar o banco inteiro. Geralmente eu uso um modelo lógico, ou seja, geralmente eu trago lá as tabelas do modelo relacional, todas as tabelas do banco de dados. Se eu representei todas elas, eu estou trazendo um esquema conceitual. Agora imagina que eu estou trabalhando só para alguns usuários. Lembra do nível de visão? Lembra das múltiplas visões, né? Suporte a múltiplas visões? Então eu tenho cada grupo de usuários com uma visão. Então quando eu represento somente parte do meu banco de dados, aí a gente está descrevendo o que a gente chama de nível externo, ou uma visão externa.
Então preste atenção para não confundir lá com os modelos. Por quê? Porque dá para confundir, até porque tem os mesmos nomes, né? O conceitual, lá, modelo conceitual é uma coisa, nível conceitual é outra. Então, modelo, eu estou representando os dados, conceitual. Modelo lógico, eu estou representando a estrutura de representação. Modelo físico, armazenamento. Aqui, nível interno, estrutura de armazenamento. Nível conceitual, o banco inteiro. Eu posso usar para isso um modelo lógico ou um modelo conceitual, por exemplo. Não importa. E o nível externo, parte do banco de dados. Esses modelos também são chamados, pessoal, os níveis conceitual e externo, de nível lógico. Eu posso dizer que os dois são lógicos. Só que o conceitual ele é lógico de comunidade. Por quê? Porque ele representa o banco para uma comunidade inteira dos usuários daquele negócio, daquela finalidade. E o nível lógico de usuário, porque eu represento apenas parte do banco para aquele usuário ou para aquele grupo de usuários. Então aqui é a arquitetura de 3 esquemas. E eu tenho aí, decorrência da abstração, a necessidade de uma independência de dados. Que é justamente, a gente já viu também esse conceito, que é o quê? Os dados estarem em lugares diferentes das aplicações. Aqui em cima eu vou ter as aplicações. Então eu posso ter uma independência que a gente chama de física, que é eu poder alterar esse esquema aqui interno, poder alterar o armazenamento dos dados sem ter que mexer nos níveis superiores. Então imagine que eu tenho um banco de dados que está no meu servidor físico aqui, e eu vou transferir ele para a nuvem. Eu tenho que tentar fazer isso sem que eu tenha que mexer lá na aplicação do usuário. Imagina que se eu tiver que pegar o banco de dados e transferir para outro lugar, e eu ter que fazer toda uma reengenharia da aplicação do usuário. Ou ter que mexer em todas as tabelas do meu banco de dados. Vai ser o caos, né? Então a independência física busca justamente isso. Eu poder alterar aqui sem ter que mexer nos de cima. Sempre é possível fazer isso? Não, mas o conceito de independência física é esse. E você está aqui para responder o que a banca pergunta sobre o conceito, né? Na vida real pode ser que isso aqui não se consiga em situações. Beleza, mas ela não está dizendo que é para todas as situações. Está dizendo que o conceito é esse. Então você vai sempre buscar máxima independência. Assim como a independência lógica é eu poder alterar o esquema conceitual sem ter que mexer no nível de visão e sem ter que mexer nas aplicações do usuário. Vê que é para cima. Então se eu mexo aqui, eu não devo mexer nos de cima, todos. Se eu mexo aqui, eu não devo mexer nos de cima. Isso é independência lógica. Independência física e independência lógica, beleza? E aí, pessoal, para fechar, né, essa nossa reta final dessa parte conceitual introdutória de banco de dados, nós temos os principais modelos de dados. Nós falamos dos modelos lógicos. Quais são os principais modelos? O relacional, que a gente já falou que são tabelas que representam os dados. Eu tenho o modelo de objetos, que vai trazer os dados como objetos, propriedades e operações. Eu tenho o modelo objeto relacional, que une esses dois, junta esses dois. Eu tenho o modelinho XML, arquivinhos lá com as estruturas de tags. O modelinho de rede, que vai representar os dados como relacionamentos. O modelinho hierárquico, que vai trazer estruturas de pais e filhos. Esses dois aqui a gente chama de modelos legados, são modelos mais antigos. Hoje, dificilmente você encontra eles. O modelo dimensional, que vai pegar e trazer estrutura que a gente chama de cubo de dados, ou modelo dimensional, onde a gente tem tabelas fatos e tabelas dimensões associadas. E os modelos NoSQL, que na verdade tem estruturas flexíveis diversas. Pode ser um modelo chave-valor, um modelo de coluna, um modelo de grafo, um modelo de documentos. Então, dependendo da situação, você pode usar um desses tipos de modelos de banco de dados. Como é que a banca pode cobrar isso? Olha lá, ó. Dentre os diversos tipos de banco de dados, existe o denominado banco de dados objetos relacionais, que tem como fundamento a duplicação das tabelas componentes do banco originalmente relacional. O objeto relacional serve só para duplicar a tabela do banco relacional? Não, né? Incorporação de características e recursos de orientação a objetos nos bancos originalmente relacionais. Perfeito. É eu pegar o banco relacional e ampliar, estender ele com as características dos objetos. Então eu vou poder trabalhar tanto com as tabelinhas do modelo relacional, como mapear isso para objetos lá no meu modelo de programação. Considere que um determinado tipo de banco de dados organiza os dados na forma de uma pirâmide, onde o registro principal no topo da pirâmide é chamado registro raiz. Os registros são organizados como pai e filho,
Onde o registro filho sempre tem apenas um registro pai ao qual ele está ligado, como em uma árvore familiar normal. Em contrapartida, um registro pai pode ter mais de um registro filho aí ligado. Isso aqui é o modelo hierárquico, galera. Então eu tenho anarquia. A árvorezinha da vida, né? A árvore genealógica. Ó. Então eu tenho aqui meus registros e eles vão tendo estruturazinha de pai e filho. Então aqui tem o meu nó raiz e aqui no final eu tenho minhas folhas. Então um pai pode ter mais de um filho, mas um filho só é de um pai. Isso é no modelo hierárquico. Então gabarito letra A. Show de bola? Olha só. Pegada direcionada para FCC do tema conceitual de banco de dados, né? A gente passou aqui pelo filé do conteúdo que a banca gosta de cobrar.